Pai, te agradecemos por esta noite, pela semana que tivemos, pela tua graça, teu favor e as tuas misericórdias que se renovaram todos os dias sobre a nossa vida. E diante deste momento pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Esta é a nossa oração, no nome santo e poderoso do Senhor. Amém. Amém, meus amigos. Eu queria conversar com vocês, tratar de um tema, um devocional nessa noite. Nós temos trabalhado uma série de mensagens durante segundas e quartas, não é? Mas às vezes eu faço de sexta-feira algumas lives surpresa, live especial. E hoje eu queria falar com vocês sobre sabedoria, como viver com sabedoria. Como viver com sabedoria. Lembrando a vocês, aqui logo no início deste nosso encontro, lembrando a vocês que esta live depois vai para o meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra, tá, gente? Então você lá pode acompanhar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, procure lá, Ronaldo Bezerra. Ative o sininho de notificações, dê um like nas mensagens, comente as mensagens, isso é tão importante para o canal, tá bom, queridos? Lembrando a vocês também que nós temos nessas lives, aqui no Instagram tem os selinhos, se você quiser adquirir um selo para abençoar a minha vida e ministério, faça isso, né? E se você quiser também, o Pix está aí também à sua disposição. Alguns não conseguem comprar, adquirir um selinho, mas tem o Pix. Se você quiser abençoar o nosso ministério, faça isso, tá bom, gente? Mas fique muito tranquilo, muito à vontade, e que o Senhor te abençoe, tá bom? Então vamos conversar sobre esse tema de hoje. Como viver com sabedoria? Me responda, como que a gente pode viver com sabedoria? Como viver? Alguém pode dar aí algum caminho, alguma luz? Como viver com sabedoria? Como viver com sabedoria? Vamos lá. Escrevam para mim, por favor. Como viver com sabedoria? Vamos lá, quero ler o que vocês vão escrever. A Aline disse, se apropriando dos preceitos de Jesus. O que mais? Como viver com sabedoria? Vamos lá, como é que a gente vive com sabedoria? A Sionara escreveu, buscando direção na palavra. O Rodrigo colocou, primeiramente, tendo boas intenções. Como viver? Como é que a gente vive com sabedoria? Vamos lá, escrevam. Olha lá, Tatiana escreveu, se basear na palavra de Deus. Que mais? A Roseli, vigiando sempre. Rick Matos, atentando para todo o conselho de Deus, que é a sua palavra. A Meire, seguindo a palavra do Senhor. Doutora Patrícia, ouvir mais e falar menos, confiando em Deus. Amanda, a sabedoria vem de Deus, vivemos com sabedoria quando vivemos a palavra de Deus. A Josi Santana, através das Escrituras. Humberto Nigre, temendo ao Senhor. Jacksônia, consultando a Deus para tudo na vida. Porto Adriano, trilhando no caminho do Senhor. Carla Moreira, praticando os ensinos de Jesus. Olha lá quantas ideias boas. Celso, estudando o manual deixado pelo Pai, que é a Bíblia, a carta apaixonada para nossos filhos. Nelson Santos, lá do Japão, estudando a Bíblia
e aplicando os princípios em nossas vidas. Val Lima, conhecendo e praticando a palavra de Deus. Fabiana Pirani, vivendo e aplicando a palavra de Deus. Muito bom. Maísa, temendo ao Senhor. Legal, gente. Olha só o que aqui diz a Bíblia, pessoal. Quer ver? Olha só. Olha o que diz o texto da palavra. Lá de Provérbios no capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia, faça aí, ó. Provérbios capítulo 4, versículo 5 até o 10. Não, olha só. Procure obter sabedoria e entendimento. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. E você terá vida longa. Provérbios capítulo 4, versículo 5 até o versículo 10. Fala sobre a sabedoria. Anote este texto. Depois leia mais uma vez Provérbios capítulo 4, versículo 5 até o versículo 10. Como viver com sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade de viver corretamente. Isso é sabedoria. Sabedoria significa, gente, prudência. Sabedoria significa discernimento compreensivo. Esclarecimento cristão. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. É discernimento. Sabedoria, gente, é discernimento em relação à verdadeira natureza das coisas. Deu para entender? O que é sabedoria? É prudência, é discernimento compreensivo, é um esclarecimento cristão. É a aplicação correta do conhecimento, é o discernimento em relação à verdadeira natureza das coisas. Salomão, filho do rei Davi, ele foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. E ele pediu sabedoria. E Deus concedeu o seu pedido. Não é? O texto mostra para nós lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 7 em diante. O texto diz que Deus apareceu a Salomão e disse: olha, me peça o que você quiser e eu vou te dar. E então Salomão respondeu, e ele disse: o Senhor foi bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. E então ele diz a Deus: então, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar este povo, liderar essa nação. Porque quem pode governar este teu grande povo? E Deus então aí responde, né? Deus responde a Salomão e diz o seguinte: olha, Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você, Salomão, não me pediu riquezas, não me pediu bens, não me pediu honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Então, Salomão, você receberá o que você pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. 2 Crônicas, lá no capítulo 1, versículo 7 em diante, até o versículo 12, você pode anotar.
Veja, então Salomão pede a Deus sabedoria. Ele não pede riquezas, não pede bens, não pede honra, nada disso. Ele pede sabedoria e conhecimento para liderar aquela numerosa gente, aquela grande nação. E Deus disse: olha, por que você não me pediu riquezas, você não me pediu honra? Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riquezas, bens e honra. Você vai ser abençoado. E como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. É interessante, gente, que eu queria ver com vocês as características de pessoas que agem distintamente. Olha só, nós conhecemos, o tolo, o inteligente e o sábio, O tolo, quem é o tolo? O tolo é aquele que comete erros e continua caindo nos mesmos erros. Inclusive, insanidade é nós esperarmos resultados diferentes tendo as mesmas práticas. Não espere um resultado diferente na sua vida tendo as mesmas práticas, porque se nada muda, nada muda. Se você tiver as mesmas práticas, você vai obter os mesmos resultados. Então, o tolo é aquele que comete erros, mas ele continua tendo as mesmas práticas, ele continua caindo nos mesmos erros. Não tem como esperar um resultado diferente. Sempre cai nos mesmos erros. Isso é insanidade, gente. O tolo é insano. Aí tem o inteligente. Quem é o inteligente? É aquele que comete erros, mas ele aprende com os próprios erros. O tolo é aquele que erra e continua caindo nos mesmos erros. O inteligente é aquele que comete erros, mas ele aprende com os próprios erros. E o sábio? Quem é o sábio? O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele aprende com os erros dos outros. Quem você deseja ser? O tolo, inteligente ou sábio? É claro que nós queremos ser sábios, é verdade. Mas que pelo menos sejamos inteligentes. Quando nós cometermos erros na vida, que a gente possa aprender com os próprios erros. Não é verdade? O melhor é a gente aprender com erros dos outros. Mas por vezes não tem jeito. Nós temos que viver na pele algumas situações para a gente aprender com os próprios erros. Gente, a verdadeira sabedoria, ela vem do conhecimento da palavra de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais palavra você tiver, mais sábio você será. Por isso a importância do conhecimento das Escrituras, a importância do conhecimento da palavra. Quanto mais palavra, mais sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 9:10. Mas a verdadeira sabedoria, ela também surge dos bons relacionamentos. Sim, Provérbios 13:20, que diz o seguinte, que faz a seguinte declaração, Provérbios 13:20: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então a verdadeira sabedoria também surge dos bons relacionamentos. Se você anda com gente sábia, você vai se tornar um sábio. Você vai ser cada vez mais sábio. Mas se você for companheiro dos tolos, você vai acabar mal. Então, nós precisamos aprender, queridos, a andar com pessoas que nos levarão a uma vida melhor, a uma vida de vitória. Não é que nós vamos nos isolar do mundo e andar só com quem é crente. Não, não é isso não. Mas nós precisamos ter amizades íntimas com aquelas pessoas que vão nos levar a uma vida melhor, com gente sábia. Claro que nós vamos nos relacionar com todos, no que depender de nós, inclusive, devemos ter bons relacionamentos, ter paz com todos, é verdade isso.
Mas pessoas íntimas, para caminharmos juntos, tem que ser gente sábia. Gente que eu vou pedir conselho para mim é gente que conhece Bíblia, é gente que conhece a Deus. Porque eu tenho certeza que irão me dar conselhos sábios, conselhos conforme a palavra. Quem são os seus amigos mais íntimos? Quem são? O resultado, gente, é o Salmo 1. Anote aí, Salmo 1, versículo 1 a 3, que diz, você já conhece o texto: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. O sábio prospera, gente. O sábio prospera. Gente, infelizmente, muitas vezes nós quebramos a cara por falta de sabedoria. Não é verdade? Nós falamos na hora errada, nós falamos o que não deveríamos falar, nós agimos como não deveríamos agir. Não é verdade? Nós cometemos imprudências, somos precipitados, realizamos negócios errados, enfim, por não caminharmos, gente, em sabedoria, nós atraímos problemas para a nossa vida, infelizmente. Agora, a sabedoria é o segredo para vivermos bem na terra, como nós lemos aqui o texto de Provérbios no capítulo 4. Sabedoria é o segredo. Você que chegou agora, nós lemos o texto de Provérbios no capítulo 4, versículos 5 ao 10, que fala sobre sabedoria, como segredo para a gente viver bem. Porque pensa comigo aqui, o que adianta ter muito dinheiro, mas não ter sabedoria para administrá-lo? Adianta você ter muito dinheiro e não ter sabedoria para administrar o seu dinheiro? O que adianta se relacionar com as pessoas, mas não ter sabedoria para manter os bons relacionamentos? Não é verdade? O que adianta? Agora, eu queria ver com vocês, meus amigos, exemplos de homens que viveram com sabedoria. Vou citar 3 exemplos de homens na Bíblia. Olha só, o primeiro deles, Moisés. Anote aí Moisés. No Salmo 90, versículo 9 até o versículo 12. É um texto já conhecido. Quando o texto diz o seguinte: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, disse Moisés. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, disse Moisés, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E aí Moisés diz na sua oração: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Amigos, nós passamos rapidamente e a nossa vida se torna uma pequena história. A vida vai embora todos os dias, não é verdade? Por isso que a nossa oração ela deve ser: Senhor, ensina-nos a viver com sabedoria a cada dia. É isso que, essa é a oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, ensina-nos a viver com sabedoria a cada dia. Ensina-me, Senhor, Moisés estava dizendo, ensina-me a viver a cada momento. A sabedoria, a felicidade, está muito ligada à forma como nós lidamos com as fases da nossa vida. A vida é volátil. Não há como congelar o momento. Não existe um meio de cristalizar a vida. A nossa vida, gente, é
é como vapor. Ela vai embora, é aquilo que Tiago diz. A nossa vida é como neblina, que por um instante surge e logo some, se dissipa. A verdade, gente, a verdade é que a gente tem que se despedir da vida todos os dias. Nós nos despedimos, meus irmãos, sempre de cada sensação e experiências que tivemos. E não tem escolha, gente, não tem escolha. Querendo ou não, a vida vai embora de qualquer jeito. Tudo passa rápido. Tudo. A nossa infância passa rápido demais. Os momentos agradáveis. As conversas, as boas conversas e as boas lembranças do passado. Enfim, tudo é temporal. A experiência passa. Tudo passa. Ainda hoje, interessante, ainda hoje eu encontrei um envelopezinho, estava arrumando minhas coisas e tudo, e encontrei um envelopezinho com a letra do meu pai. E ele escreveu no envelope: primeiro corte do cabelo do Ronaldo. Isso foi em 1975. Eu nasci em 73, tenho 48 anos. Mas meu pai colocou no envelope o meu cabelo. O primeiro corte que eu tive em 70, depois de 2 anos que eu havia nascido, em 75, ele escreveu nesse envelope. E aí eu estava mexendo nas minhas coisas e encontrei. E aí fiquei pensando como a vida passa rápido. Como a vida passa rápido. Tá lá, o cabelo tá ruivinho, da cor da minha barba, assim. Tá bem ruivo. Agora o cabelo tá perdendo um pouco a cor, né? Tá deixando um pouco de ser ruivo, tá meio sei lá que cor. Mas como passou rápido, gente. Como passou rápido, demais, demais da conta. Então, gente, tudo é temporal. Tudo é temporal, né? A experiência passa. Tudo passa. E aquela piadinha sem graça que todo mundo diz, até uva passa. Piadinha bem sem graça, né? Mas a vida é assim. E, gente, sabedoria, felicidade, é a capacidade que nós temos de aproveitar. Isso é sabedoria, gente. É a capacidade que nós temos de aproveitar e viver a cada instante, a cada dia. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:10, diz assim, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta, diz o escritor aos Eclesiastes. Os momentos passam, as fases da nossa vida, a gente, mudam. E não tem como a gente voltar mais. Não tem. Não tem mais como eu disse para vocês, o meu cabelo é bem ruivinho mesmo, bem vermelho. Quando eu tinha 2 anos de idade, lá que meu pai guardou o primeiro corte do cabelo, não tem mais como voltar. Inclusive agora estou tentando caçar cabelo aqui. Tinha bastante cabelo na época, mas agora a coisa vai piorando, né, gente? Com a idade. Vai sumindo os cabelos. Então não tem mais como voltar. Os momentos passam. As fases da nossa vida mudam. Né? E não tem mais como a gente voltar. Não dá. Não tem como, meus amigos. Obrigado, Kleber Batista, meu amigo. Obrigado pelo selinho aqui da live, viu? Deus te abençoe, meu mano. Então, gente, nós somos felizes, nós somos sábios quando nós aproveitamos cada momento da vida como um presente de Deus. Ser sábio é andar assim, aproveitando cada momento da vida como um presente de Deus. Por isso que a gente não deve andar ansiosa com aquilo que havemos de comer e beber, mas nós devemos aproveitar o dia como um presente de Deus, aproveitar a vida como um presente de Deus. É muito interessante a gente destacar aqui que pessoas que estiveram à beira da morte vivem sua vida de maneira diferente. Vocês já perceberam isso? Com valores diferentes. Dá uma guinada na vida da pessoa. Eu conheço gente
que esteve à beira da morte agora, por exemplo, nessa pandemia, que pegou Covid e a pessoa foi internada, né, foi entubada, quase morreu e houve um milagre, a pessoa voltou e conversando com essas pessoas é impressionante. Essas pessoas começam a olhar a vida de um outro jeito, dá uma guinada na vida da pessoa. Elas começam a valorizar coisas que elas não valorizavam antes. Impressionante. A pessoa começa a viver de uma maneira intensa. E é justamente isso que Moisés estava dizendo: Senhor, ensina-me a viver os meus dias de forma intensa. Senhor, ensina-me a viver os meus dias com sabedoria. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês de um homem que foi sábio, Moisés. Essa foi a oração dele. Senhor, ensina-me a viver os meus dias de forma intensa, com sabedoria. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Quer ver um outro exemplo de um homem sábio? Anote aí. Eu falei 3 exemplos, né? Que eu vou citar aqui. O primeiro, já citei aqui para vocês, Moisés. O segundo exemplo, Salomão. Salomão. Anote Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9 a 11. Eclesiastes 9, de 9 a 11. E é muito interessante porque ele diz o seguinte, no versículo 9. Ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas, porque esta é a tua porção. Goza a vida com a mulher que amas, porque esta é a tua porção. E eu pergunto então para você diante disso: como tem sido a dinâmica da sua vida? Como tem sido a dinâmica da sua vida? Trabalhar e dormir? Dormir e trabalhar? Tem muitos que entram nessa rotina, né? Numa rotina louca e esquecem de viver. Não aproveitam a vida. Nada. A rotina dessas pessoas é dormir, trabalhar, trabalhar, dormir, dormir, trabalhar. É assim. Não aproveitam a vida, não se relacionam com as pessoas, vivem em função do trabalho, se esquecendo das demais coisas. Amigos queridos, nós precisamos desfrutar a vida, nos relacionar com as pessoas, principalmente aquelas que amamos. Como é que nós devemos desfrutar a vida? Como? Como é que eu posso viver de maneira sábia? Como? O texto responde, gente. O texto diz no versículo 10, né, de Eclesiastes 9, versículo 10, o texto diz: conforme tudo aquilo que vier às nossas mãos, façamos conforme as nossas forças. Como é que a gente desfruta a vida? Conforme tudo aquilo que vier às nossas mãos. Façamos conforme as nossas forças. Então, gente, veja, por isso, ame hoje, beije hoje, abrace hoje, trabalhe hoje, invista hoje, faça o bem hoje, evangelize hoje, porque amanhã poderá não ter mais tempo e oportunidade. Porque o versículo 11 diz: pois o tempo e oportunidade afetam a todos. Versículo 11 aqui do texto de Eclesiastes. Veja, ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas, porque esta é a tua porção. E ele diz no versículo 10: conforme tudo aquilo, como é que a gente vive com sabedoria? Conforme tudo aquilo que vier às nossas mãos, façamos conforme as nossas forças. E aí no versículo 11 ele diz: pois o tempo e oportunidade afetam a todos. Guarde essas 2 palavras: tempo e oportunidade. Tempo e oportunidade. Guarde essas duas palavras. Tempo e oportunidade, gente. Tudo na vida, guarde isso no seu coração. Tudo na vida é uma questão de tempo e oportunidade.
pessoal está perguntando se vai ficar salva a live. Todas as minhas lives vão para o canal do YouTube. Tudo que eu gravo aqui, gente, tudo que eu falo com vocês nas lives, sempre eu disponibilizo no YouTube. Depois irá para o meu canal. Mas vamos lá. Tudo na vida é uma questão de tempo e oportunidade. Como diz aqui Salomão. Agora, tempo e oportunidade assimilada ou perdida. Então, tudo na vida, vou repetir, tudo na vida é uma questão de tempo e oportunidade assimilada ou perdida. Deus é justo, pessoal. E Ele distribui a todos nós oportunidades. E se não fosse assim, Ele seria um Deus injusto. Agora, cabe a nós estarmos sintonizados com Deus para enxergarmos as oportunidades que são colocadas à nossa frente e entrar pelas portas que Ele abre. Então valorize e invista tempo naquilo que é prioridade na sua vida. O que é prioridade? Inclusive, a vida cristã é uma vida com prioridades. Jesus estabeleceu isso. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus colocou prioridade. Então, tudo na vida, gente, é uma questão de prioridades. Então, valorize e invista tempo naquilo que é prioridade para você. O que é prioridade? O relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, o seu relacionamento com os seus amigos, o trabalho, o ministério. Gente, valor é tudo aquilo que empenhamos o nosso tempo, as nossas energias, os nossos recursos e os nossos talentos. Valor é isso. Vou repetir. Valor é tudo aquilo que você empenha o seu tempo, as suas energias, os seus recursos e os seus talentos. Então, quando é um valor para nós, quando algo é valor para nós, a gente dedica tempo, a gente dedica as nossas energias, os nossos recursos, a gente investe mesmo, a gente dedica os nossos talentos, os nossos dons. Por quê? Porque é valor para nós. É valor para nós. Então, até agora eu citei 2 exemplos. Eu falei que ia citar 3 exemplos de homens sábios. O primeiro exemplo de um homem sábio foi Moisés, que eu citei para vocês. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Agora, segundo, citei o exemplo de Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 9. Quando ele diz, como é que a gente vive de maneira sábia? Conforme tudo aquilo que vier às nossas mãos, façamos conforme as nossas forças. Porque o tempo e oportunidade afetam a todos. E agora o terceiro exemplo. O apóstolo Paulo. Poderia dar mais exemplos? Claro que poderia. Mas um terceiro exemplo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,23, anote aí, Colossenses 3,23, Paulo diz o seguinte, Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Colossenses 3,23. Olha, meus amigos, veja, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos fazer tudo com intensidade e entusiasmo. Quando ele está falando aqui de fazer com o coração, tudo que a gente for fazer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, ele está falando de intensidade, de entusiasmo. Anote isso. Virgínia, obrigado pelo selinho que você comprou na live, Virgínia. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe. Anote essas 2 palavras, intensidade e entusiasmo. O que significa intensidade? Significa força, é com força, bom ânimo, com grau elevado, de forma ativa.
Então, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte, meus amigos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, ou seja, com força, fazei com bom ânimo, com grau elevado, de forma ativa. É dar o nosso melhor, pessoal. É dar o nosso melhor, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na igreja, no ministério. Dar o nosso melhor. Você tem dado o seu melhor? Você tem dado o seu melhor? Na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu trabalho você tem dado o seu melhor? Na igreja, no ministério que Deus deu a você, você tem dado o seu melhor? Paulo está falando sobre isso, que a gente tem que fazer com intensidade, mas ele fala sobre entusiasmo também, que é a segunda palavra que eu destaco aqui, entusiasmo, que vem do grego entheos. Entheos. O que significa entheos? Significa em Deus. Em Deus. Quando nós estamos em Deus, entheos, nós temos entusiasmo, que significa paixão, alegria, amor e dedicação ardente. É isso, pessoal. É isso. E Paulo está dizendo, olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, com entheos, com entusiasmo, com paixão, com alegria, com amor, com dedicação ardente. E pergunto para você, você tem feito as coisas, a obra de Deus com entusiasmo, com paixão, com alegria, com dedicação ardente, hein? Hein? Você sabe que algo que gera muito estresse em nós, sabe o que é, meus amigos? Algo que gera muito estresse em nós é a gente estar num lugar, mas querer estar num outro lugar. Já aconteceu isso com você? Como gera um estresse isso? Você está num lugar, mas a sua cabeça está em outro. Você fala, meu Deus, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. Já aconteceu isso com você? E aí então, é nesse momento que a nossa energia é minada. Porque nós estamos num lugar que nós não desejamos estar, nós estamos contrariados. Já aconteceu isso com você? Quando criança, por exemplo, isso acontecia por vezes em casa. Às vezes meus pais levavam a gente para algum lugar que a gente não queria estar, a gente queria estar brincando com os amigos, mas tinha que estar num casamento dos amigos do meu pai. É horrível. Isso causa uma tensão, gente. Isso causa tensão. Quando a gente está em um lugar que nós não gostaríamos de estar, estamos ali contrariados, isso causa muita tensão, que rouba as nossas energias. E por isso nós não aproveitamos nenhum lugar e nem outro. Né? Por exemplo, também, estamos no trabalho, mas queríamos estar em casa. Né? Ou então nós estamos estudando, mas nós queríamos estar em férias. Já aconteceu isso com você? Meu Deus do céu. Amigos, nós devemos aprender a fazer cada coisa ao seu tempo. E cada coisa com intensidade e entusiasmo, como nós vimos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando. Fazer cada coisa com intensidade e entusiasmo. Fazer cada coisa ao seu tempo. Não faça, guarde o que eu vou dizer. Guarde o que eu vou dizer. José Lopes, obrigado pelo selinho que você comprou, meu amigo. O Senhor te abençoe, viu? Guarde o que eu vou dizer. Não faça do seu destino mais importante que a sua viagem. Ô, Dea e Jal, queridos amigos, obrigado também pelo selinho, viu? Obrigado, vocês são 10. Deus abençoe. Então veja, olha só, guarde aí essa frase. Não faça do seu destino mais importante que a sua viagem. Porque as duas coisas são importantes. A viagem e o destino. Mas nós precisamos aprender a curtir todos os momentos da nossa vida. A gente fica tão preocupado às vezes com o destino que às vezes a gente não curte a viagem. Nós queremos o ideal da vida. E por isso nós declaramos muitas vezes assim, eu não tenho tempo,
Ah, eu preciso de tempo. Não é assim que a gente fala? Porque a gente quer o ideal da vida. Ah, para eu me envolver no ministério, eu me envolver em tal projeto, eu preciso de tempo. Muitas vezes nós queremos o ideal. A questão, gente, veja só, a questão não é o tempo, mas é o entusiasmo, é a intensidade, é o tempo de qualidade, é o amor, é a paixão. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Façamos todas as coisas com entusiasmo, com alegria e com gratidão. Quem vive em Deus, quem vive em Theos, como diz o grego, no grego, né? Quem vive em Theos, quem vive em Deus, vive entusiasmado. E mesmo em meio às dificuldades momentâneas que surgem, claro, nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Devemos ser gratos até nas pequenas coisas e no pouco que temos. Gente, isso é viver com intensidade. Isso é viver com entusiasmo. Intensidade e entusiasmo. Então nós vimos aqui nesse devocional da noite, eu quis apenas deixar aqui uma reflexão, um pensamento com vocês de como é que a gente pode viver com sabedoria. Né? Você que chegou depois aqui nesse nosso encontro, eu falei sobre 3 homens que viveram com sabedoria. Moisés, lá no Salmo 90, ele disse, né, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele diz isso. Ensina-me a viver os meus dias de forma intensa, estava dizendo ali Moisés. Outro exemplo que eu citei para vocês foi Salomão, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9 a 11, ele diz, goza a vida com a mulher que amas, porque esta é a tua porção. E aí ele fala de como é que nós podemos viver com sabedoria, de maneira sábia. Ele diz, conforme tudo aquilo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Ele fala isso, porque ele diz, o tempo e a oportunidade afetam a todos. E também eu citei para vocês aqui o exemplo do apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3:23, quando ele declarou, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Ele está falando aqui sobre intensidade e entusiasmo. É isso que ele está falando. De tudo aquilo que a gente for fazer, fazer com força, com bom ânimo, com grau elevado, de forma ativa, dando o nosso melhor, não é? Ele está falando sobre fazermos as coisas com entusiasmo, com paixão, que significa paixão, alegria, amor, né? Dedicação ardente. É isso. Isso é viver com sabedoria. E que o Senhor nos dê graça para que possamos viver com sabedoria. Obrigado, meus amigos, o Dalmo de Luca e a Bruna Branco pelo selinho da live. Vocês adquiriram agora. Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. E mais uma vez, então, eu encerro aqui para a gente orar. Nós vamos orar em cima do que nós acabamos de ouvir. Mas eu quero ler mais uma vez o texto de Provérbios. Texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 5, que diz, procure obter a sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Aleluia. Aleluia, gente. É isso que eu queria deixar ao coração de vocês. Apenas um pensamento nesta noite. Apenas um pensamento. Não é a série que eu estou ministrando. Estou
às segundas e quartas, às 10 da manhã, estou ministrando uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Está sendo muito legal. Mas hoje eu fiz aqui uma devocional, um tempo, né, uma live especial, uma live surpresa, para a gente falar um pouquinho sobre esta vida com sabedoria que nós desejamos ter. Eu quero orar com você nessa noite e orar por você também, em nome de Jesus. Vamos fazer isso juntos? Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. O Senhor tem sido fiel, diz a tua palavra, de geração em geração. Louvado seja o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, neste encontro, nesta live, orando ao Senhor e pedindo sabedoria. Oh, Pai amado, como nós precisamos de sabedoria. Por vezes temos quebrado a cara por falta de sabedoria. Por vezes falamos o que não devemos falar, agimos como não deveríamos agir, cometemos tantos erros, tantas imprudências, precipitações, fazemos negócios errados. Enfim, Senhor, tudo isso por não caminharmos em sabedoria, e com isso nós atraímos problemas para a nossa vida. E nós entendemos hoje que a sabedoria é o segredo para nós vivermos bem nessa terra. Ô Senhor, e assim como Salomão pediu ao Senhor sabedoria, ele não pediu riquezas, ele não pediu bens, mas ele pediu sabedoria, e o Senhor concedeu a ele sabedoria. Nós também pedimos nessa noite que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos, Senhor, viver bem nessa terra. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, como nós entendemos nessa noite que sabedoria é prudência. Nós queremos ser prudentes, nós queremos ter discernimento, sensibilidade, esclarecimento, nós queremos fazer a aplicação correta do conhecimento, nós queremos ter discernimento em relação à verdadeira natureza das coisas. Oh, Pai, ajuda-nos, e dá-nos sabedoria. A tua palavra diz que se pedirmos sabedoria, o Senhor nos concede. Portanto, Pai, nós te pedimos isso, e nós sabemos que nesta noite o Senhor está nos concedendo sabedoria. Que possamos agir com sabedoria nos nossos relacionamentos, em casa, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com os amigos, com os colegas de trabalho, Senhor, na igreja, oh, Pai, no ministério, Senhor, onde formos, que o Senhor nos dê muita sabedoria, Pai, em nome de Jesus, que possamos andar conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu sei que o Senhor sempre está de ouvidos abertos, ouvidos atentos ao nosso clamor. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e como diz a Tua palavra, o homem, quando é sábio, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Assim será na nossa vida. Assim será na minha vida. Assim será na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Que seja assim para o louvor da Tua glória. Amém.